Boa tarde, comunidade progressista do canal DCM TV, o canal do site de notícias diário do Centro do Mundo. Eu sou Marília Besnos e vou apresentar para você a live das 5. Hoje é domingo, dia 30 de agosto de 2020. Agora são 5 horas e 8 minutos. Então vamos lá, passar a palavra para o nosso diretor Kiko Nogueira e o convidado, o deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, do PT, Vander Lubê. Boa tarde. Boa tarde, Marília. Boa tarde, deputado. Tudo bom? Boa tarde, Kiko. Boa tarde, Marília. Tudo bem? Muito calor aqui no nosso Campo Grande. Aqui também. Finalmente esquentou um pouquinho, depois de um frio desgraçado. Deputado, a gente queria falar, evidentemente, sobre essa decisão aí da segunda turma do STF, em que o senhor foi inocentado por unanimidade. Eu vou dar uma geral aqui, depois a gente entra no assunto propriamente dito, mas só para localizar o pessoal, foi por unanimidade a segunda turma do Supremo, absolveu o deputado federal Vander Lubê, primeiro parlamentar a se tornar réu por acusações no âmbito da Lava Jato. A decisão do Fachin, relator da operação, apontou que a PGR não apresentou provas do cometimento de crime por parte do petista. Vander foi denunciado em 2015 e se tornou réu em 2017 pela acusação de receber R$1 milhão em suposto esquema de corrupção na BR Distribuidora e subsidiária da Petrobras. Além do crime de organização criminosa, ele foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Seu cunhado, Ademar Chagas da Cruz, e o ex-ministro do governo Collor, Pedro Paulo Bergamaschi, também foram inocentados pela corte. Iniciado na manhã de 14 de agosto, o julgamento que ocorreu por meio de sessão virtual foi concluído no dia 21. Conhecido pelo seu rigor no julgamento da Lava Jato, o Fachin decidiu pela total absolvição de Vander e dos outros acusados nesse processo. Depois, o Celso de Mello acompanhou o Fachin e, enfim, você mesmo disse aqui, segundo o material que recebi, que a conclusão desse processo é algo que aguardava há muito tempo, 5 anos para ser mais preciso. O senhor é o único deputado federal pelo PT do Mato Grosso do Sul e está cumprindo o seu 5º mandato consecutivo, 5º mandato na Câmara Federal. O senhor foi acusado pela Lava Jato pelo suposto recebimento de propina, como eu disse aqui. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o prejuízo que foi nesses 5 anos de, enfim, acusação em que o senhor pôde se defender. O que o senhor sofreu, os prejuízos que o senhor teve, e se isso, o senhor está de olho em, de alguma maneira, tentar retomar na justiça, processar a União, não sei, o Sérgio Moro, a República de Curitiba, mas o senhor pode falar um pouquinho como é que foi ficar 5 anos acusado de algo que não fez para ser inocentado, e isso passar em brancas nuvens, quer dizer, o estrago está feito, né? Deputada, com a palavra, manda ver aí, por favor. Boa tarde, Kiko. Boa tarde, Marília, todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pela portal de notícias DCM, né, Diário do Centro do Mundo. É um prazer poder estar participando com vocês e tendo essa oportunidade no espaço aqui democrático, de esquerda, colocar nossa versão. Acho que para contextualizar, Kiko, é importante dizer que eu sou fundador do PT, né? Eu entrei no PT, eu tinha 16 anos, fazia movimento secundarista aqui no estado, extremamente conservador. Mato Grosso do Sul é difícil, só para você ter uma ideia, na época nós tínhamos 40 milhões de bois e 1.400.000 habitantes. E nós fundamos o PT, fizemos aqui, eu venho do movimento estudantil, depois do movimento sindicalista, fui bancário, eu e o Zeca, e meio que na contramão da história, a gente acabou ganhando as eleições, somos um dos 3 primeiros estados administrados pelo PT. Eu era o coordenador da campanha do Zeca, viro secretário de governo, e daí 4 anos eu viro deputado federal, com a experiência como secretário de governo. Muitas das políticas públicas que nós começamos aqui, elas foram fundamentais para os grandes programas de inclusão do governo do Lula.
juntamente, evidente, com as outras prefeituras e outras administrações, outros governos, como do Acre e do Rio Grande do Sul. E eu não tenho dúvida, quando chegou em 2014, em março, foi preso o Youssef, né? Eu tinha uma relação muito grande na bancada, pela experiência, né? Quem filiou Delcídio no PT, eu era o presidente que trouxe o Delcídio na época, na reeleição do Zeca, quando todas as forças conservadoras se articularam uma grande frente contra nós, a gente se viu na obrigação, para podermos ampliar, fomos trazer o Delcídio, que era diretor da Petrobras de Gás, no governo do Fernando Henrique, e trouxemos ele para o PT e saímos com a chapa pura, só para vocês terem uma ideia. O candidato a governador era o Zeca, o vice era o Egon Krakek, um cara também funcionário do INCRA, né, e de esquerda, e o Delcídio complementava essa chapa como candidato a senador. Eu fui o deputado federal mais votado, fui o primeiro deputado a ultrapassar a barreira dos 100 mil votos aqui no estado. Eu fiz 11% dos votos válidos. E aí, em 2014, em março, com a prisão do Youssef, e depois com a delação dele de setembro de 2014, em plena campanha saiu, né, já que o primeiro prejuízo enorme, que o meu nome tinha sido citado, que o do Delcídio tinha sido citado, né? E logo depois das eleições eu me relege aqui, nós temos 3 deputados, eu, o Zeca e o Dagoberto, né, da nossa coligação. Delcídio se reelege senador, perdeu as eleições para governador, né, e volta sendo senador, e aí surge o meu nome na lista, olha só. Na delação do Youssef, no final dela, quando tenta falar sobre aqui o governo do Zeca, ele fala que não conhecia, fala sobre o Delcídio, e no final, e o deputado Vande, ele só fala assim, ó, o Paulo, o PP, Pedro Paulo, mandou eu arrumar um dinheiro para a campanha de prefeito dele de 2012. Única coisa que tem na delação do Youssef, a meu respeito, é isso. Tá. Eu acho que aí o Janot, procurador-geral da época, Rodrigo Janot, né? Ele precisava de uma robustez de criar aquilo. Ele diz que 4 foram feitos, sem ter na delação do Youssef, que tinha 4 transferências para minha conta aqui, em Marília. Olha só, uma de R$1.000, uma de 2.000, uma de 3, uma de 4, feita num prazo de 60 dias. E que eu era chefe de uma organização criminosa com o Collor. Eu nunca tive com o Collor na minha vida, pessoalmente. Nunca vi o Collor na sua casa? Conhecia ele com nome, ele não é uma pessoa de participar das comissões lá que são mistas do Congresso, ele era senador, eu era deputado, eu nunca tive uma relação, tanto é que foi investigado uma ligação. Como é que eu vou ser chefe de uma organização criminosa com uma pessoa que não era da minha relação, não tinha relação nenhuma, e que tinha sido feito 4 transferências para minha conta. O banco me dá uma certidão dizendo que aquilo não se tratava de transferência, aquilo era depósito na boca do caixa, na agência Coronel Antonino, onde eu tinha conta, e eles mesmo assim acham que tinha uma coisa macumunada entre eu e o banco, né? E os depósitos eram de R$1.000, R$2.000, R$3.000? 5 minutos de Jornal Nacional, e o próprio, se você pegar a matéria do Jornal Nacional, a única materialidade que se tinha, e foi por isso que aceitou, o Fachin aceitou a ação penal, virou ação penal, porque se tratava uma afirmação que eles já sabiam, depois eu tive que pagar uma perícia, que aquilo não era verdade, tanto é que nas alegações finais eles reconhecem que não era depósito, que aquilo não era transferência, que aquilo era depósito feita por mim mesmo. Que isso até levou no final, inclusive com o voto do Fachin, a minha absolvição. E que a outra coisa, que uma organização criminosa, pasme, a organização criminosa, não sei se você já viu, só 2 pessoas, que era eu e o advogado, meu cunhado, não tinha terceiro ou quarto. Um advogado que conhece um pouquinho sabe que para ter uma organização criminosa precisa pelo menos de 4 pessoas. Não é, o Collor não está na organização criminosa, nem o PP na organização criminosa. Ou seja, em nenhum momento o Youssef
fala que teve transferência, em nenhum momento o Youssef fala que aqueles recursos que o PP, que ele disse lá, que o PP tinha mandado me ajudar na campanha de 2012, que não é verdade, ele fala que é da BR Distribuidora. Foi uma fantasia montada pelo Janot para tentar me atingir ou atingir mais um dos deputados do PT, e talvez porque eu tinha uma relação, em função de eu ter trazido o Delcídio para o PT, eles sabiam que eu tinha uma influência muito grande no PT aqui do Mato Grosso do Sul, que eu fui presidente, fui secretário de governo. Isso me trouxe um transtorno muito grande. Eu vou falar para você, eu sou, além de tudo, o único sobrevivente com mandato que esteve na Lava Jato e que continuou deputado. Eu me reelegi agora em 2012, mas só para você ter uma ideia. Eu tive 101 mil votos em 2002, 116 em 2006, 114 em 2010, e depois caí para 70 e agora para 60 mil votos. É que eu tinha um trabalho muito consolidado que me levou a mudar toda a estratégia dos meus 2 últimos mandatos, né? Fazendo a minha defesa onde eu podia aqui no meu estado, nas cidades, sofrendo todo tipo de constrangimento, eu e minha família, graças aos meus amigos e à relação de muita credibilidade que eu tenho aqui no estado, que me sustentou e que me levou agora, né? No final, nessa decisão, por unanimidade, eu fui o primeiro, imagina só, a grande mídia aqui do estado, todas elas me massacrando, né? Já te colocando não como investigado ou com direito, colocando a sua narrativa, o direito dando a minha versão, a minha resposta. Então, eu sou um sobrevivente. Acabei sendo absolvido por 5-0, com a votação de todos os 5 ministros, né? Evidentemente que agora, junto com meus advogados, nós estamos estudando, eu vou entrar com ação contra o banco também, porque o banco errou, né? Porque o que aconteceu, Kiko? O banco faz uma afirmação, e primeiro ele passou que era uma transferência, na mesma hora ele reconheceram que não era transferência, era depósito. Só que o Ministério Público, de forma maldosa, não juntou a outra informação, que ele achou que no transcorrer do processo ia achar materialidade para poder me condenar e, com isso, evidentemente, eu ser execrado. Eu tive que pagar uma perícia, tive que pagar advogado, tive que, sabe, assim, minha vida foi minha quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico, tudo que se possa imaginar. E, além de tudo, no auge do ódio, né, ia na rua, passei por vários constrangimentos, né, públicos, mas eu nunca perdi a seriedade e sempre acreditei na minha inocência, até porque não tinha cometido crime. E graças a Deus, agora, na semana passada, por unanimidade, sou o primeiro parlamentar sendo absolvido por 5-0 e tirei esse peso, esse fardo das minhas costas e não tenho dúvida que agora eu vou tomar, sem nenhum rancor, sem nenhum ódio, mas as medidas cabíveis, né, contra o banco, contra alguns agentes políticos aqui do Estado, contra alguns sites, contra algumas pessoas que, de forma leviana, né, me acusaram nesse período. O senhor falou aqui que a reportagem que o senhor foi denunciado tinha 5 minutos do Jornal Nacional. A da sua absolvição foi pelo menos noticiada ou não? 23 segundos. A âncora do Jornal Nacional, na sexta-feira passada, só falou assim, a segunda turma por 5-0, inocente o deputado Vander Lobé do PT do Mato Grosso do Sul. Foi exatamente esse o texto que ela falou, né, como âncora do Jornal Nacional. E teve 5 minutos. O senhor acha que isso foi parte dessa orquestração do Ministério Público com o Janot, com o pessoal lá de Curitiba, no sentido de incriminar o PT? O senhor foi o balão de ensaio ali? Eu não tenho dúvida disso, Kiko. Na verdade, né, nesse processo todo, eu me recordo que numa reunião na bancada, logo que prenderam, né, até um deputado lá do Paraná, né, ele disse para nós,
ninguém é contra a Lava Jato. Primeiro que é importante deixar, a investigação é importante, nós somos a favor. Agora, não dá para ter a parcialidade de um juiz e está aí a questão do banestário, está aí a postura, a história do juiz Moro, né? E o comportamento dele foi, né, de não respeitar, ou seja, ele tomou parte, como juiz tinha que ser imparcial, em nenhum momento ele foi imparcial. E nós também fomos aguardando, achando que aquilo era normal. Acho que a gente cometeu alguns erros, tem discutido e debatido muito isso na bancada, né? Mas eu não tenho dúvida que isso foi uma coisa orquestrada para fazer com que eles não conseguiram nos derrotar em 2014, que era para tentar construir todo esse movimento que deu no impeachment, deu na prisão do Lula, e era para fazer com que o PT perdesse o registro para execrar o PT. Eu não tenho dúvida disso, né? Tanto é que as mídias, os sites progressistas, e depois demonstrou isso no vazamento, depois que teve, das conversas do Ministério Público com o Moro, né? E agora o Supremo, graças a Deus, está corrigindo os excessos e os exageros da Lava Jato. Mas isso não tira da gente o prejuízo que nós tivemos, né? Principalmente quem foi vítima disso. E eu me coloco como vítima, porque não é fácil você passar 5 anos se defendendo, tentando se defender, se você não tiver muito apoio familiar, dos amigos, né? Do seu time, do seu partido, confiando em você, talvez eu teria hoje... seria absolvido hoje, mas eu perderia o mandato. Então, eu não desejo nem para o meu pior inimigo o que eu passei nesses 5 anos, o constrangimento, né? A família, às vezes filhos chorando. Fora, vou te falar aqui, eu sou uma pessoa que eu fui bancário, minha esposa é funcionária do Banco do Brasil, eu tive que vender minha casa para pagar perícia, para pagar advogado, para me defender esses 5 anos. E aí, quem que paga isso? Quem que paga, deputado? Você vai procurar justiça, o senhor falou, vai processar essas pessoas. Quem que vai pagar? Evidentemente que eu acho que algumas coisas a gente já avançou, né? Essa questão, porque eu não posso entrar contra o Janot, eu tenho que entrar contra o Estado, né? E graças, em função disso também, a gente já conseguiu votar. Não é porque deveria ser da forma que deveria ser, mas o abuso de autoridade começa a estabelecer novas regras, porque o Ministério Público não pode ter esse poder que tem, né? E que o Congresso acabou dando, né? E utilizar de forma parcial e para pegar ou prejudicar um lado, quando, na verdade, tem que ser para todo mundo. E nunca foi, né, deputado? O senhor foi balão de ensaio? O senhor acha que foi um balão de ensaio, o seu caso ali? Eu acho que, assim... Eu tinha uma relação, porque o que acontece aqui? Na bancada, cada um... O PT tem grandes quadros, né? Cada um tem um perfil. Como eu tive uma experiência muito grande dentro do Executivo, eu trabalhava muito bem na bancada, isso. Tinha uma relação de muita credibilidade, né? E me articulava muito bom, ajudava muito, tanto no governo do Lula como na Dilma, as votações. Tanto é que no governo do Lula nós perdemos aquela do salário mínimo, o resto a gente tinha... né? Era um modelo que tinha, claro que se a gente fosse fazer uma análise hoje, talvez o modelo de governabilidade que nós adotamos lá nós não faríamos da mesma forma hoje se estivéssemos governando o país. Mas não tenho dúvida que a gente avançou bastante para aprovar todas as reformas que nós fizemos e principalmente, né, no sentido de mudar a vida do povo mais pobre, né? De permitir que todos os programas que nós implantamos no governo Lula, passou pelo Congresso, pela aprovação do Congresso, e foi fundamental. E eu tinha uma relação dentro da bancada muito forte nesse sentido, pela experiência que tivemos aqui. Só para você ter uma ideia, o Zeca ganhou o governo, nós tínhamos de 24 deputados, nós tínhamos 2. E nós construímos todas essas políticas aprovando. O Zeca sempre teve 18, 20 deputados apoiando as medidas de governo. E nós construímos com o PDT, na época PSB, PCdoB, um governo de coalizão e trouxemos uma parte do centro. Aqui era adversário, sempre foi o PMDB nosso. Então, essa experiência ajudou muito dentro do Congresso, porque às vezes não são só as figuras públicas
que fazem a defesa na tribuna, mas você tem parlamentares com muita influência, e eu me julgava um desses, né, nos bastidores, nas articulações, nas comissões, e eu acho que eu fui vítima e também fui, e não tenho dúvida disso, né, como o Delcídio era aqui do Estado, era uma figura que teve uma expressão muito forte nesse período, né, as pessoas achavam da minha relação, e nunca tive, pelo contrário, minha relação sempre foi com o Zeca aqui, né, então, mas eu não tenho dúvida que isso também contribuiu para mim entrar nessa linha do tiroteio que aconteceu. Perfeito. Deputado, queria agradecer sua presença aqui mais uma vez, desejar boa sorte aí para o senhor. Mas você tem superchats aí? Como? Tenho. Sou eu que tenho superchat, deputado, e 2 novos membros. Quero agradecer demais quem está participando, Marta Paiva e Marlene, que atualizou sua assinatura. Muito obrigada, meu coração para vocês. Vocês estão ajudando a patrocinar nosso jornalismo. Rosângela Sabino mandou superchat perguntando: depois de todo esse absurdo, Celso de Mello, Faquinha e Carmen Lúcia continuarão passando pano para essa quadrilha de Curitiba? E o chat aqui quer muito saber se o senhor vai ter direito de resposta na Rede Globo, com o mesmo tempo que teve de acusação, e se vai processar a União. Vou processar, estou estudando essa possibilidade de processar a União, processar o banco, que errou também, e estou estudando com meus advogados, esse direito de resposta para corrigir, ou pelo menos que eu seja compensado pelo mesmo período, pelo mesmo tempo, que na denúncia o Jornal Nacional utilizou, e não é o mesmo tempo que me devolveu depois com a minha absolvição. Estou estudando essa possibilidade com meus advogados. O que aconteceu agora, essa semana só que passou, então nós estamos, para não precipitar e também, né, tomando todo o cuidado que tem que ser tomado. Maravilha. Mais algum comentário, superchat, Má? Não, foram esses. Deputado, queria agradecer sua presença aqui, viu, mais uma vez, e ver se a gente combina mais uma conversa mais para frente, para falar do seu caso, que realmente é um escândalo, né? E, como sempre, os caras fazem aquele escarcéu, parte de uma grande orquestração, na hora de noticiar a sua absolvição, é uma notinha. Muito obrigado, viu, deputado? E boa sorte aí na sua Eu que agradeço a você, a todos vocês, e por esse espaço, e acho que é importante o papel dessa imprensa, principalmente do papel de vocês, que dando oportunidade para esse campo democrático, popular, de esquerda, possa ter seu espaço. Um grande abraço e o que precisar, estou à disposição. Obrigado. Obrigada. Tchau.